casa, boa noite, a graça e a paz para você que está assistindo online. Localize aí com a gente, Lucas capítulo 13, versículo 22. Vamos meditar nessa noite, vamos ler juntos, suplicar ao Senhor para que Ele fale conosco, para que Ele nos edifique pela Sua palavra. Verso 22, irmãos: que percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Algum outro irmão leu o verso 23 para a gente? Então disse-lhe: Senhor, são poucos que se salvam? E eles lhe responderam. Outro irmão, o verso 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não serão capazes. Quando o pai de família se levantar, cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Verso 29, irmãos. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos porque aqui estamos diante da Tua palavra. Te damos graças porque o Senhor nos permitiu reunir nessa noite para ouvir a Tua voz, que é a Tua santa palavra. Fale aos nossos corações, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja que se reúne aqui nessa noite. Nos edifique, nos confronte, nos conforte, mas faça aquilo que é necessário para nos mudar, para nos transformar, para nos atrair para mais próximo de Ti, para nos tornarmos mais semelhante a Ti, com muita gratidão e alegria no nosso coração, a viver piamente o Evangelho do Senhor, guardando a Tua palavra, e não se desviando nem pela esquerda nem pela direita, mas em tudo sendo conduzido pelo Senhor. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? O capítulo 13 é um capítulo muito interessante, nós temos estudado ele aqui, e quero recapitular brevemente com os irmãos. Nós vamos ver que o início do capítulo 13, o capítulo nos chama ao arrependimento. A mensagem trata-se de colocar todos os homens em pé de igualdade em relação à sua maldade. Jesus fala a respeito dos 18 homens a qual havia caído a torre de Siloé e que havia matado todos eles, e a respeito da culpa deles, Jesus começa a perguntar acerca dessa culpa, se os homens de Jerusalém não eram tão culpados quanto aqueles homens. De fato, o arrependimento é necessário para todo cristão, porque diferentemente da visão que nós temos de nos comparar a nossa espiritualidade, a nossa santidade em relação ao outro, nós devemos a comparar segundo o perfeito Cristo. E segundo os padrões de Cristo, todos nós somos maus, todos nós carecemos de arrependimento. Esse é o tema inicial do capítulo 13. Depois nós vemos a respeito da parábola da figueira estéril, a qual foi exercida misericórdia para que ele desse fruto, por um breve espaço de tempo. Depois tivemos a ministração a respeito da cura da mulher paralítica, a qual a preocupação que fica evidente nesse texto e nessa narração feita por Lucas não era o fato de Jesus ter curado, mas a preocupação que os fariseus tinham em relação àquilo que Jesus tinha feito, o dia a qual Jesus tinha feito, que era o sábado, a acusação contra Cristo acerca de guardar o sábado, e Cristo revelando o que era misericórdia e o que era obediência a Deus e o que deveria ser guardado de fato. Depois nós ouvimos a respeito do reino de Deus, do verso 18 até o verso 21, e aqui nós estamos diante de um texto importante para a nossa reflexão. Nós vamos perceber que Jesus estava percorrendo cidades e aldeias, ensinando, e estava a caminho de Jerusalém. De repente,
alguém chega a ele e faz uma pergunta para ele. E é nessa pergunta que nós vamos começar a meditar. Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Talvez essa pergunta é uma pergunta que já passou na nossa mente, no nosso coração, diante daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, diante daquilo que nós ouvimos do Evangelho, diante daquilo que nós temos como cristianismo. Senhor, são poucos os que se salvam? Estudiosos e teólogos vão falar que essa pergunta inicialmente era uma pergunta capciosa. Falar que esse homem era judeu e que a preocupação da pergunta dele inicialmente era que são poucos os que se salvam, no sentido, são os judeus que se salvam? É a pequena nação de Israel que o Senhor veio salvar e o restante do mundo vai ver o Senhor operando essa salvação diante do resto do mundo? Mas existe uma outra explicação para essa pergunta. Talvez também ela possa ser uma pergunta honesta, e de fato. Vamos parar para pensar se esse homem ouviu a respeito do Evangelho, ouviu a respeito do Reino de Deus. Porque se ele tiver ouvido sobre os feitos de Cristo, e ele tiver ouvido as palavras de Cristo, talvez no coração dele, ele iria imaginar de fato que poucos se salvariam. Porque quando Cristo vem à terra, o seu ministério começa, nós vamos ver lá em Mateus no capítulo 3, por exemplo. Quando Cristo começa a falar acerca do reino de Deus, quando ele começa a expor o que é o reino de Deus, ele não fala que o reino de Deus é alcançado pelos feitos. Ele não fala que o reino de Deus é um conjunto de regras que deveriam ser obedecidas. Ele vira e fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A primeira palavra que Jesus vai trazer para nós homens é uma palavra de arrependimento. Isso vai repetindo durante o Evangelho, vai nos chamando a isso. Depois nós vamos ver, por exemplo, também, que a respeito do reino de Deus, Jesus Cristo em determinado momento, em Mateus no capítulo 5, versículo 20, quando ele olha para a justiça dos homens, quando ele olha para a justiça dos fariseus, principalmente, que eram os religiosos da época, ele diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Então não era uma justiça de aparência, não era uma justiça de religiosidade. Ela tinha que exceder aquilo que aqueles homens estavam ensinando. Talvez esse homem tenha ouvido Jesus dizendo assim: mas é necessário buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, como em Mateus no capítulo 6, no verso 33. Jesus Cristo também vai dizer, por exemplo, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Um chamado radical à obediência à palavra de Deus. E diz também, em verdade, nos diz: se não converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum alcançarei o reino de Deus, como em Mateus no capítulo 18, versículo 3. Quando Jesus vai falar acerca de santidade, é algo que nós não temos ouvido nos nossos dias. Porque muito se fala acerca de santidade, muitas pessoas gostam de falar acerca de intimidade com Deus, mas quando Jesus foi tocar no assunto, Jesus vai dizer assim: se o teu olho escandalizar, arranca ele, lança ele fora. Porque é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois olhos e ser lançados no fogo do inferno. Se Jesus disser isso hoje, se fosse nos nossos dias, o pessoal: mas isso está errado, isso é politicamente incorreto, ele não está fazendo certo, não pode falar isso, fala para arrancar o olho, violência. Que tipo de evangelho é esse? Radical, faz mal ao próprio corpo? Jesus era radical contra o pecado, pregava incisivamente contra o pecado. Nós vamos ver que Jesus vai condenar o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, mas quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus, quando ele vai olhar para aqueles que estão envolvidos com a sua obra, ele vai dizer assim: aquele que põe a mão no arado não é apto para o reino de Deus. Ele vai dizer que o reino de Deus não é de aparência exterior, como em Lucas no capítulo 17, no versículo 20, contra a falsa religiosidade. Ele vai falar que o reino de Deus começa com o novo nascimento, em João no capítulo 3, no versículo 3. Depois ele vai falar a respeito de perseguição, ele vai falar acerca de santificação, ele vai falar acerca de abnegação, incisivamente, nos três evangelhos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la é para a vida eterna. De fato, se esse homem que fez essa pergunta, ele está fazendo uma pergunta honesta. Se esse homem ouviu todas essas falas de Cristo Jesus, ele deve olhar e falar assim: o reino de Deus
não é algo fácil. Não é uma vida fácil. Não é uma vida cheia de glória. Não é uma vida cheia de facilidades. Não é uma vida cheia de bonanças, se nós olharmos com os olhos terrenos. E é interessante que nós vamos ver a resposta de Cristo, que vai confirmar isso que lemos ou aquilo que ouvimos acerca do reino de Deus. Porque Jesus Cristo não se preocupa em explicar sobre a salvação ser para todos em um primeiro momento. Jesus Cristo não se preocupa com isso. Ele chega para ele e diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante, se nós, com certeza todos os irmãos aqui já ouviram esse versículo algum dia. Porfiai por entrar pela porta estreita, porfiai pelo caminho estreito. Em Mateus vai falar diferente, né? Porque largo é o caminho que conduz à perdição. Jesus Cristo diz isso para esse homem, responde ele desse homem, e isso traz uma reflexão para nós. Porque quando nós olhamos para esse verso, da maneira que nós temos vivido o Evangelho, nos nossos dias nós ficamos entre dois extremos. Nós ficamos entre um extremo que é aquele que diz assim: olha, o texto está falando porfiar, em algumas traduções ele está falando esforçar. Esforça pelo caminho estreito. Então faça tudo. Então se esforce para ser salvo. Como se a salvação dependesse do nosso esforço. E quando nós começamos a pensar assim, o que nós fazemos? Nós nos tornamos mais semelhantes aos fariseus. Porque nós queremos apenas a obediência de regras, nós preocupamos muito com a observância das leis e seguimos isso e achamos que essa obediência vai ser a causa final da nossa salvação. Se nós obedecermos todos os mandamentos, nós vamos conquistando a nossa salvação dia após dia, um pedacinho de cada vez a gente vai ganhando o nosso espaço no céu. Nós temos esse extremo de achar que podemos alcançar a salvação por esse esforço. E essa é uma religião criada por nós, porque é uma religião regada de ascetismo. E quando nós pensamos desse jeito, em algum ponto, a forma que nós cremos vai colidir com aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus. Porque quando nós assumimos o papel de que nós estamos alcançando, ou que nós estamos nos esforçando, ou que nós estamos conquistando a nossa salvação, em algum momento da nossa vida nós vamos ter que negar os princípios fundamentais a respeito de Deus. A respeito da sua soberania, a respeito da sua glória, a respeito do seu poder. Porque se nós estamos alcançando a nossa salvação, não é Deus que está nos salvando, é nós que estamos alcançando, é nós que estamos nos esforçando para ser salvos. E em determinados momentos nós vamos viver nessa religiosidade de alcançar, de se esforçar, de uma santidade aparente e de aparência, que em determinado momento nós vamos olhar para Deus e vamos falar que Deus está errado. Não é o que os fariseus estavam fazendo logo um pouco atrás, quando Jesus curou no sábado? Eles estavam olhando para Jesus, ou seja, eles estavam olhando para Deus e estão dizendo assim: você está errado, você está curando no sábado, não pode. A nossa religiosidade faz isso com a gente. A nossa religiosidade é aquela que vai dizer assim para Deus: mas não, o Senhor não pode ser todo poderoso. Porque se o Senhor é todo poderoso e o mal acontece no mundo, o Senhor é mau. Por causa da nossa religião, por causa da nossa religiosidade. É que nós vamos olhar para o céu e vamos julgar a Deus e vamos dizer que Deus está errado. Que nós estabelecemos para nós um tipo de crença, muitas das vezes, do extremismo dessa conquista, dessa salvação, onde nós criamos os padrões e deixamos a Bíblia de lado, é que em algum ponto isso vai colidir com a verdade sobre Deus, de que Ele é soberano, de que Ele tem o controle sobre todas as coisas, que Ele tem todo o poder. Em algum momento nós vamos dizer que é nós que estamos fazendo, e não Deus. Em algum momento é nós que estamos nos salvando, e não Cristo. Em algum momento a santidade que nós estamos praticando vem de nós mesmos, e não do Espírito Santo que habita dentro de nós. E é aí que nós nos achegamos e estamos dizendo para Deus que Ele está errado. Existe uma gama, ou existe parte do nosso cristianismo que tem uma dificuldade enorme em aceitar a verdade sobre Deus, porque não conhece Ele pela sua palavra. E veja, que nós temos outro extremo. Se esse extremo que nós estamos falando aqui é uma religiosidade exacerbada, onde nós alcançamos, onde nós fazemos o caminho da nossa salvação, nós temos o outro lado. O outro lado até compreende grandes verdades sobre Deus.
mas ele tem dificuldade em praticá-las e vivê-las. Outro lado é aquele lado que olha para o Evangelho e fala assim: está tudo resolvido. E de fato está consumado. Foi o que Cristo disse: tetelestai. Tudo foi feito na cruz do Calvário. A nossa salvação foi consumada ali. Se nós cremos em Jesus hoje, é porque o Espírito Santo está dentro de nós. Se nós glorificamos a Deus, é porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós oramos, é porque o Espírito Santo está aqui. Se nós lemos, meditamos na palavra, somos edificados, é porque existe uma ação de Deus em nós, nos levando a isso. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de assimilar essas verdades sobre Deus e torná-las reais no nosso cotidiano, e torná-las aplicáveis no nosso dia a dia, e torná-las práticas dentro da nossa casa e dentro do nosso trabalho. Nós conseguimos olhar, por exemplo, a Trindade. Nós conseguimos falar: não, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Os três são um. Os três têm todo o poder, têm toda a autoridade, podem fazer todas as coisas. Nós conseguimos compreender a relação de Deus para com Cristo e de Cristo para com o Espírito Santo, por exemplo, sabendo que Deus se deleita em Cristo, que Cristo se deleita no Espírito Santo, o Espírito Santo se deleita em Cristo e em Deus. A Trindade, ela tem alegria em si mesma, onde Deus se alegra em Cristo, Cristo se alegra em Deus, o Espírito Santo se alegra em Cristo. Isso é maravilhoso. Nós conseguimos olhar para isso e ver que nós servimos e nós nos relacionamos uns com os outros como seres humanos, porque o Deus que nos criou é um Deus relacional, e Ele se relaciona dentro da Trindade. Quando Ele cria o homem, Ele também cria o homem para uma relação com Ele. Ele se revela ao homem como Deus, para que esse homem, como criatura, sendo feito filho de Deus, então o adore e o glorifique. Nós temos o exemplo perfeito da relação da Trindade. Nós conseguimos ver, então, Deus se alegrando em Cristo, Deus tendo seu deleite em Cristo. Mas quando nós pegamos essa grande verdade, nós falamos assim: que Deus maravilhoso nós servimos. Ele é um Deus perfeito. Ele não é um Deus egoísta, Ele não é um Deus que faz para si, não. Ele faz todas as coisas pensando em Cristo, Cristo e o Espírito Santo, e em uma relação perfeita. Mas nós temos dificuldade de aplicar essa relação agora como cristãos e como aqueles que nasceram de novo, que nasceram da água do Espírito, dentro da nossa casa. Porque se Deus se relaciona perfeitamente com Cristo, Cristo para com o Espírito Santo, por que eu não me relaciono bem com a minha esposa? Começando por mim. Por que eu sou alguém tão difícil? Por que eu sou alguém que estou tão preocupado comigo mesmo e nem tanto com ela? Por que eu sou alguém que amo a mim demais e não dou tanta atenção para os meus filhos? Por que eu sou alguém que não tenho deleite na criação e no ensino da palavra para os meus filhos, para que eles conheçam a Deus a partir do meu relacionamento com Deus? Nós conseguimos então, nesse outro extremo, conhecer grandes verdades do Evangelho, mas temos uma dificuldade incrível de aplicar em nós mesmos. Perceba algo interessante. Isaías 53, versículo 10 vai dizer assim que Deus agradou Noelo, falando acerca de Cristo, falando acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Interessante que muitos vão pregar assim, que de forma emocionalista, de forma para trazer uma certa comoção, com qual objetivo eu não sei, que eles vão dizer: no momento que Cristo estava sendo crucificado, a dor de Cristo foi tão dolorosa, o sofrimento foi tão doloroso, que nem Deus o Pai conseguiu olhar para Cristo naquele momento. Então, Cristo, Deus do céu se tirou e virou os olhos e deixou Cristo morrendo ali, abandonou Ele ali, nesse sentido de emoção, como se Deus não pudesse suportar vendo o filho dele morrer na cruz do Calvário. Mas o que a palavra está dizendo é que Deus agradou a propor a Cristo na morte, se alegra com a morte dele, porque sabia os frutos da morte de Cristo, que era a redenção. Primeiramente, não a redenção, mas primeiramente a glória de Deus Pai, que vai falar em Filipenses no capítulo 2, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E um pouco antes ele vai falando sobre a vinda de Cristo, a forma que Cristo veio ao mundo como homem, a forma que ele sofreu uma morte de cruz, para que toda língua confesse, para que todo joelho se dobre diante de Cristo Jesus. Então nós vemos a alegria de Deus em propor Cristo por nós na cruz do Calvário. Mas nós não temos alegria. É incrível nós vermos que o Deus perfeito, soberano, Deus Pai no céu, se alegra em Cristo. E nós cristãos, não.
E nós cristãos não temos capacidade mais de nos alegrar em Cristo Jesus. Deus se deleita em Cristo e se contenta com Cristo. Os cristãos não. Não temos deleite, não temos contentamento. Nós somos talvez esse extremo que conhece essas grandiosas verdades, mas temos dificuldades de assumi-la. Se de um lado temos um grupo que em determinado momento não vai aceitar a profundidade da verdade do Evangelho, nós vamos ter do outro lado um grupo que aceita a verdade do Evangelho, mas não quer vivê-la. Não quer vivê-la porque requer um preço muito alto. Requer um preço de negar a mim mesmo, de negar a nós mesmos. E é nesse momento que esse verso começa a fazer muito sentido. Porfiai ou esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiai ou esforçai traz uma ideia no sentido original de agonizar, ou seja, gastar todas as suas energias. O que o Evangelho está dizendo, que Cristo está dizendo aqui, ó, gastem todas as suas energias para permanecer, para prosseguir por essa porta estreita. Aí nós olhamos e falamos, então Cristo foi lá e abriu uma porta para entrar por ela. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 9, Cristo fala assim, eu sou a porta, e aquele que passar por mim, salvar-se-á. Cristo não está criando uma porta, Ele é a porta para a nossa salvação. Ele é o caminho para a nossa salvação. E isso é interessante nós pensarmos desse jeito, que quando nós continuarmos lendo, nós vamos ver condenação em relação à iniquidade. E se Cristo é a porta onde nós passamos por ela, é o caminho a qual nós prossigamos até o dia da vinda dele, então nós entendemos que agora nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais sujeitos ao domínio do pecado. É aí que isso vai fazer muito sentido contra o tipo de cristianismo que nós temos vivido, porque nós não estamos mais sobre esse domínio do pecado, mas muitas das vezes nós estamos vivendo como se nós estivéssemos sobre esse domínio. Porque muitas das vezes a nossa justificativa, porque talvez nós não somos do grupo que está tentando viver uma santidade por nós mesmos, que é uma santidade hipócrita exterior, porque Cristo conhece profundo o nosso coração. Talvez nós somos esse grupo que conhece as grandes verdades, mas não coloca elas em prática. Nós temos aquela justificativa assim, não, mas a doutrina do pecado fala que todos pecaram, destituídos sob a glória de Deus, que todos nós somos depravados. Isso é verdade, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos miseráveis por causa da nossa natureza pecaminosa, mas nós somos libertos dela porque nós nascemos de novo. Então o nosso cristianismo, nós como cristãos, temos que largar de dar desculpa do pecado. Toda vez que a gente não avança em nada, a gente não avança na nossa vida de oração e fala assim, a carne é fraca, eu não consigo orar. A gente não avança na leitura da palavra, a gente fala assim, a carne é fraca, eu tenho muita dificuldade para ler a palavra, eu não consigo entender. A gente comete repetidamente, continuamente os mesmos pecados, e a gente diz assim, mas é por causa dessa natureza pecaminosa que está no meu coração. Meu irmão, nós somos libertos do domínio do pecado. E sabe o que essa liberdade fez? Ela não me torna perfeito. Se ela me tornar perfeito, eu vou ser arrebatado. Ela vai ser levado. Vai ser aperfeiçoado, ou Cristo vai voltar e nos buscar. Mas essa liberdade, ela nos dá a condição de todos os dias nós lutarmos contra o pecado. E se tem uma coisa que tem faltado em nós, igreja dos dias de hoje, é lutar contra o pecado. A gente luta contra tanta coisa. A gente luta contra a ideologia. A gente luta contra contra as misérias do mundo, contra a corrupção, contra as desonestidades sociais, mas nós temos uma grande dificuldade para olhar para dentro do nosso coração e lutar contra os nossos pecados. Nós temos uma grande dificuldade de suplicar ao Senhor que lance luz em as trevas do nosso coração e exponha para Ele de fato os nossos pecados, para que nós venhamos nos arrepender deles e vencê-los. É nessa batalha que nós temos perdido muitas das vezes, é nessa batalha que nós temos ficado para trás. É por causa de não compreender essa luta contra o pecado que nós temos a quantidade de divórcios que nós temos no meio dos cristãos, que não entenderam o propósito do casamento e vão tendo problemas, eles não resolvem porque não se arrependem dos pecados que eles cometem e conseguem muito bem enxergar o pecado do cônjuge, mas não conseguem enxergar em nós mesmos. Por causa disso nós temos problemas no nosso trabalho, nós conseguimos enxergar o pecado em todo mundo.
Nós conseguimos enxergar o pecado dos nossos clientes, nós conseguimos ter uma facilidade para a gente enxergar o pecado no chefe da gente, no colega de trabalho da gente. Se nós tivéssemos essa facilidade para enxergar o pecado em nós mesmos e tivéssemos um fervor para o arrependimento desses pecados, como nós estaríamos vivendo hoje? Porfiar pela porta estreita, então, está sendo esse chamado dessa luta da carne contra o Espírito, esse chamado ao arrependimento contínuo, diário, em sujeição a Deus, a saber que Ele é o que nos proporciona o perdão e o refrigério para a nossa alma. É isso que é o nosso desafio diário, que nós temos talvez negligenciado e deixado de lado. E vivendo uma vida normal, uma vida que não se preocupa tanto com a eternidade. Nós não temos tanta disposição mais para relacionar com Deus. E algo interessante, nós vamos ver no Evangelho, se nós olharmos para Cristo Jesus, Cristo sendo Deus e estando na terra, todo tempo que ele tinha, ele corria para o monte. Ele ficava separado e ele estava em contínua oração. Não porque ele precisava de algo, porque ele era Deus, mas porque ele queria se relacionar com Deus Pai. Partindo do relacionamento de Cristo através da oração, nós podemos fazer uma pergunta: como nós temos orado? Leonardo Ravenhill fala algo interessante. Ele fala: o homem que peca para de orar, e o homem que ora para de pecar. E essa frase faz até um certo sentido, porque a oração é um instrumento que Deus vai usar para a nossa santificação. Nós temos que clamar no tempo que nós estamos vivendo: Deus, ensina-nos a orar, para que o Senhor comece a arrancar coisas em nós que nem nós mesmos estamos percebendo como pecado e está achando tudo normal. Mas se submetermos ao Senhor, Ele vai trazer luz, a arrependimento que nós temos que ter para estarmos mais íntimos dEle. Interessante quando nós olhamos também para, estou lendo e fazendo uma leitura, até comentei com o pastor Jonas, de David Brainerd. Ele foi noivo da filha de Jonathan Edwards, um teólogo e filósofo americano. E é interessante que na biografia dele, eles fizeram um registro, o sogro dele pegou o caderno que ele tinha um caderno de oração, é como se fosse um diário. Antigamente não era igual hoje, né, irmãos? A gente hoje tem celular, tem internet, Facebook, Instagram, a gente fica ali no Facebook, fala alguma coisa, vê outro, conversa com o irmão no WhatsApp, aquela coisa toda do nosso dia mais corrido, mas no tempo deles não tinha tanta coisa, e alguns homens eles costumavam fazer isso. Eles tinham um diário, e o diário em particular dele era um diário de oração. Ele sempre que ele orava, ele escrevia como tinha sido aquela oração e como, o que tinha acontecido ao decorrer do dia dele, mas sempre voltado àquela oração. Ele começa a falar do tipo de vida que ele levava, da religiosidade que ele carregava, que ele achava que ele era muito justo, até que um dia, enquanto que em uma oração, Deus levou ele em um estado terrível. Ele falou que ele se sentiu completamente terrível e ele conseguiu perceber a miséria que havia no coração dele. Ele falou que se sentia, que não tinha chão o mundo dele mais a partir daquilo. Ele fala que ele teve um arrependimento genuíno, e ele já era cristão há muitos anos. Ele começa a falar: e ali eu me converti, ali eu comecei a conhecer a maravilhosa graça de Deus que me alcançou e me salvou. Aí no decorrer do livro você vai lendo, vai vendo as orações, o relato das orações como era, mas algo me chamou a atenção no livro dele, que ele fala acerca de oração assim, comenta que ele orou por um dia e falou: eu me sinto como um alienígena nesse mundo. Eu já estava pensando um pouco mesmo no que eu li a respeito disso. Ele falou: eu me sinto como um alienígena nesse mundo que eu estou andando. Nada dessas coisas temporais já me atrai. Eu não consigo ter paixão por as coisas que esses homens amam. E ele nutria sempre um grande espírito de oração pelos perdidos. Ele sempre orava pelos perdidos. Orava pelos perdidos, ele clamava pelos perdidos, ele contava até como ele se sentia. Orava e o Senhor me fortalecia. Em alguns momentos ele sentia muito medo, muito desespero por causa do pecado, que ele falava: o pecado me causa um terror. E ele orava pelos perdidos até que Deus o direcionou, no restante da história dele, que Deus ele direcionou ele a pregar para os índios americanos. E para um lugar que ninguém mais queria ir, e para um povo que ninguém estava preocupado em ensinar a palavra, sair do conforto dele, sair das universidades, ou sair da universidade que ele dava aula, ele lecionava, preparava outros ministros, a se recluir num povo e pregar para um povo que não conhecia a palavra. Ele chega a ser tão interessante que ele continuou, foi pregando aos indígenas, e ele foi acometido de uma doença que o fez morrer jovem. Quando ele descobriu essa doença, ele recebeu uma carta da noiva dele pedindo para ele voltar. Volta, vamos nos casar, vamos ficar juntos.
por esse resto de tempo que você tem em vida. Ele responde para eles: não, você não entendeu nada. Agora que eu sei que eu vou para a glória, eu tenho que gastar todo o meu tempo ensinando esses homens a respeito de Cristo. Eu tenho que gastar o resto do tempo que eu tenho aqui junto com esses indígenas, para que eles conheçam a Cristo, porque se eles não conhecerem a Cristo, eles serão condenados. Esse homem viveu com Deus, de fato, que nós temos perdido nos nossos dias. Porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo, uma vida que vislumbrava a eternidade, que vislumbrava o reino dos céus, o reino de Cristo. Mas nossas orações, muitas das vezes, elas são muito mais cheias da terra, e é por isso que nós temos dificuldade em conhecer mais da eternidade. Porque as nossas orações, elas são muito mais conjunto de pedidos para que a nossa vida se torne melhor aqui, o nosso emprego melhor, para que nós conquistemos alguma coisa. Elas são muito mais sugestões para Deus, para que Deus faça algo. E muitas das vezes ele incentiva Deus, peça, enquanto você não receber, não para de pedir, porque se você não recebeu ainda, é porque você não teve fé. É um ensino que muitas das vezes nós recebemos a respeito de oração, onde as pessoas fazem das suas orações uma reza, uma repetição de desejos, uma lista de pedidos, onde o gênio não está mais numa lâmpada. Ele está ouvindo aquilo que você quer e anotando para poder fazer para você. Ele vai contar lá quantas vezes você pediu para todo mundo, de vez você vai lá e recebe. As pessoas pensam que oração às vezes é isso. E muitas das vezes nós não entendemos que oração é um diálogo, é um relacionamento que nós somos convidados a ter com o nosso Deus que está nos céus. E esse diálogo expõe a nossa miséria terrena quando nós começamos a vislumbrar a glória da eternidade. Quando nós começamos a vislumbrar a glória do reino, que tem um rei glorioso e poderoso. Porque essa luz celestial que vai batendo naquilo que é temporal em nós, em nossas sombras temporais, e vai expondo tudo aquilo em nós que é fútil, tudo aquilo em nós que é inútil, e tudo aquilo da qual nós temos sofrido e estamos sofrendo, não faz diferença alguma. Essa oração que nos traz paz e nos coloca a visão daquilo que é eterno e preocupações eternas. Perceba que nós somos cristãos, que nós temos muitas preocupações terrenas, mas nós não temos preocupações eternas. O que é preocupação eterna? Preocupação eterna é quando nós nos preocupamos em orar por aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Nós preferimos pensar assim: Deus já fez tudo, Ele já sabe tudo, Ele conhece tudo. E nós não exercemos o nosso coração em compaixão, em misericórdia, em amor, como Cristo exerceu o seu amor na cruz do Calvário, dando a sua vida para a nossa salvação, para intercedermos. De fato, Deus sabe todas as coisas. De fato, Deus conhece todos que serão salvos. Mas se nós oramos pelos pedidos, se nós clamamos para que eles se arrependam, para que Deus seja glorificado na vida deles, o que Deus nos dê a condição de participar disso. O que Deus nos concede é a condição de ver o extraordinário, a maravilha extraordinária de Deus, que não é milagre. Isso vai ficar muito evidente no texto. Não é expulsar demônios, não é fazer grandes coisas, multiplicar pães e peixes, mas ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Nós poderíamos participar de ver vidas se chegando aos pés de Cristo Jesus, confessando os seus pecados, e poderemos ver com os nossos olhos vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a clamar. Nós precisamos voltar a dobrar os nossos joelhos e não apresentar somente as nossas preocupações para Deus. Nós precisamos voltar a orar pelos nossos familiares. Nós precisamos voltar a colocar os nossos filhos, os nossos primos, os nossos tios, os nossos parentes nas nossas orações. Nós devemos começar por isso, porque nem por eles muitas das vezes nós temos clamado mais. Nós devemos colocar os perdidos nas nossas orações. Nós devemos colocar os nossos conhecidos que detêm algum conhecimento acerca do reino, já ouviram a palavra de Deus, já congregaram, já cearam, já louvaram, já pregaram, mas não estão aqui pregando mais. Nós devemos voltar o nosso coração em humildade ao Senhor e com tristeza por estarmos sendo negligentes com a principal, se não a única lição que Deus nos deu. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho do reino de Deus a toda criatura. Que crê será salvo, que não crê será condenado. Nós temos negligenciado isso porque nós estamos muito mais preocupados
com a quantidade de pessoas que nós conseguimos convencer do que de fato ver vidas sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque convencer as pessoas, meu irmão, é muito fácil. Tem muitos cristãos que estão convencidos de que são cristãos. Mas ter uma nova vida, somente o Espírito Santo pode operar. Nós devemos suplicar para que isso comece a mover os nossos corações. Nós devemos clamar a Deus para que nós tenhamos uma intimidade profunda com Deus, para termos preocupações eternas, para sermos direcionados para Deus e sabermos a direção que Deus está nos dando, para que a vontade dele se cumpra no meio da igreja, para que a vontade dele se cumpra nesse mundo. Veja o verso 25, e o quão é importante nos atentarmos sobre a pregação da palavra e o clamor pelos perdidos. Quando o pai de família se levantar, cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. E então começardes a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu ensinado as nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vos todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vis Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós sendo lançados fora. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que vai ter um fim. A nossa vida tem um fim, que a morte coloca nele, mas haverá um fim para tudo, para esse mundo. Cristo voltará e esse mundo será julgado. O fechamento dessa porta aqui significa isso, que a volta de Cristo está próxima. De fato, que Cristo voltará. E quando Cristo voltar, não haverá mais tempo para arrependimento. Então devemos nos preocupar em anunciar essa verdade gloriosa hoje. Devemos nos preocupar com a nossa vida de oração, a clamar pelos perdidos hoje, a clamar por nós mesmos, que muitas das vezes estamos perdidos em meio aos nossos pecados hoje. E termos uma percepção muito clara aqui. Olha que interessante que esse texto também vai falar. Você não está falando para os perdidos que não conhecem a Jesus, mas ele está falando para aqueles que achavam que eram conhecidos de Cristo. Meus irmãos, de nada vai adiantar nos tornarmos populares nesse mundo. De nada vai adiantar tornar-se o maior pregador dessa terra. De nada vai adiantar se tornar o embaixador da maior organização governamental ou não governamental desse mundo, ser uma cara conhecida por todo mundo. De nada vai adiantar ser um astro do cinema ou do esporte, ser conhecido por milhões, elogiado por milhões, aplaudido por milhões, querido, tendo milhões e milhões de fãs, se no dia do juízo nós não formos conhecidos por Cristo. Isso tudo será inútil. Daí nós conseguimos ver uma série de preocupações que já podem ser descartadas em nossa vida. Muitas das vezes uma aceitação que nós queremos que o mundo tenha a nosso respeito. Muitas das vezes uma visão que nós queremos que o mundo tenha a nosso respeito. Isso é descartável, porque o que nos importa e o que vai importar no final é se Cristo nos conhece. É se Cristo sabe quem nós somos. E olha que interessante, o texto aqui está dizendo que nós comíamos, bebíamos na sua presença e você ensinava nas nossas ruas. Lá em Mateus, no capítulo 7, vai falar a mesma coisa, só que lá o texto, a narração de Mateus fala assim: nós que expulsávamos demônios em teu nome, nós que operávamos maravilhas em teu nome, nós que fazíamos grandes coisas no nome. Jesus olha e diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que palavra dura que Jesus está dando nesse momento. Porque de nada vai adiantar nós cantarmos, pregarmos, louvarmos, se nós pregamos arrependimento para o outro e nós não nos arrependemos. De nada vai adiantar nós ensinarmos a respeito de Cristo se nós não vivemos com Cristo. De nada vai adiantar nós falarmos do Evangelho se nós não praticamos e temos a vida evangélica em nós. Será inútil. Quando nós vamos lá para João 10, o verso 14, Cristo vai dizer assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido delas. Sabe algo que vai trazer descanso ao meu coração e ao seu coração?
sabemos que nós somos íntimos de Cristo Jesus, conhecemos plenamente, vivemos guardando a sua palavra em nosso coração, porque se nós o conhecemos de fato pela sua palavra, nós também somos conhecidos dele. E é isso que deve importar. E Jesus vai terminar, talvez, fechando a resposta para essa pergunta. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros hão de ser os primeiros, e os primeiros hão de ser os derradeiros. Por fim, Jesus está quebrando aquela primeira possibilidade que nós falamos lá no início. Será que esse homem era um judeu que queria saber se só os judeus seriam salvos? Jesus está respondendo assim para eles: não. Virão do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Isso também serve para nós. Porque o Evangelho e o reino de Deus, ele não pode ser detido por nenhuma placa de igreja que fica do lado de fora. O reino de Deus não pode ser privatizado por uma única denominação. O reino de Deus não é privatizado por um único homem que o anuncia com autoridade, com ousadia. O reino de Deus é manifesto segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Cristo. É aquele onde os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. E revela que existe uma gama de milhares e milhares que se curvarão e adorarão ao Senhor por toda a eternidade. Fique de pé, vamos orar nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite de quarta-feira. Vamos bem dizer ao Senhor, porque nós somos esses. Para aquele judeu, nós somos esses que, ou do Oriente, ou do Ocidente, ou do Norte, ou do Sul, fomos alcançados. Não por uma ideia, não convencidos de uma ideia, não por um homem que fala bem, um grande mestre, mas sim por Deus, mas sim por Cristo. Não alguém que nos ensinou e falou assim: faça isso, você vai ser salvo. Faça aquilo, você vai ser salvo. Não. Mas alguém que disse: você não pode fazer nada para ser salvo, eu farei por você. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele se colocou em nosso lugar. Ele recebeu a ira que estava reservada para mim. Ele recebeu a condenação que estava reservada para mim, para nós. Sofreu ela em nosso lugar, para que agora, nele, nós possamos receber de Deus todas as riquezas reservadas para Ele. Nós recebemos de Deus a eternidade e o céu, onde nós poderemos adorar para sempre. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Santo é o Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos, Pai. Nós suplicamos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, Deus. Diante da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor: nos ensine, Pai. Nos ensine a porfiar pelo caminho estreito, o caminho que é o Senhor. Ensine-nos, Pai, a não negociar com o mundo, a não nos curvarmos diante da cultura pecaminosa que estamos vivendo, a não negligenciarmos, Pai, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, a termos coragem, energia e fervor para combater o bom combate, a saber que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, que a nossa luta é contra o pecado, que já não domina sobre nós, mas ainda assim pode nos influenciar. Suplicamos ao Senhor, Pai, nos desperta para um clamor, para clamar diante da Tua presença a respeito daqueles que estão se perdendo pelo mundo. Nos conduza, nos envie, nos prepare, Pai, para anunciar o Teu reino, a fim de que homens e mulheres se arrependam e tenham as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Nós suplicamos ao Senhor: tenha misericórdia de nós e nos desperte, Deus. Nos conduz em um profundo arrependimento, em uma profunda contrição, para que nós não venhamos viver um evangelho morno, um evangelho de mornidão, um evangelho de mediocridade, que fica só na média e não consegue se entregar, que nós possamos, Pai, entregar tudo que nós somos a Ti em todo o tempo, a porfiar sim, a prosseguir pela porta estreita, Pai.
Nos ajude, porque sem a sua ajuda nós não podemos, nós não iremos conseguir. Nós bendizemos o Senhor, pedimos ao Senhor abençoe o restante da nossa semana, nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida da igreja, hoje e para sempre. Amém. Amém, seu irmão, papai do Senhor. Deus abençoe a todos.